Bom, pode um menino, né, de 18 anos, já está encaminhado, indo para a universidade com bolsa de 100%, mas muitos outros benefícios, ganhando para poder estudar. Enquanto muitas pessoas pensam que não posso fazer uma faculdade porque não tenho dinheiro para pagar, e não sabem que existem bolsas de estudo em que a universidade paga para você estudar, mas para isso você tem que ser um aluno de alto rendimento, um aluno de alto potencial, como Emanuel. Então, pode. Eu sou Kátia Maquinês e esse é o Horizontes Pode. Emanuel é um aluno que está no projeto desde a 5ª série. Já temos uma gravação com ele quando ele estava no 2º ano do ensino médio. E agora ele tem um monte de novidades. E passar para vocês o perrengue da transição do 3º ano, de passar no vestibular. Mas começando por essa conquista maravilhosa que ele teve para a universidade que ele vai agora. Você, Emanuel. Então, me apresentando, né, Emanuel Apolinário. Bom, conheci minha professora Kátia desde quando eu era pequenininho, na 5ª série, e desde então ela sempre me acompanhou e me fez, de certa forma, uma mentoria. Tudo que eu fazia eu pedia a opinião dela, basicamente, até hoje é assim. Então eu tive muito apoio dela até a minha aprovação agora, né? E, como a senhora quer, dando continuidade? Pode continuar. Tá, vou contar minha trajetória, no caso. Isso. Então, beleza. De agora, porque de pequenininho, né? A gente já contou, beleza, desde lá do pequenininho até o 2º ano do ensino médio. Tá bom. Aí essa trajetória do 3º ano, como foi esse 3º ano, pré-vestibular, essa transição final, né? Do vestibular e a sua conquista, né? Para onde você está indo, quais são os benefícios que você conseguiu. Beleza. Então, quando eu gravou o podcast anterior, eu já tinha contado de algumas medalhas de minha trajetória, passei pelo Colibri e tudo mais, mas algumas coisas mudaram. Eu consegui medalha na UBA também no 3º ano do ensino médio, com ouro. Consegui medalhas pela Goa também, ouro em matemática e bronze em física. Consegui medalha na OBMF, que é a matemática financeira aqui do Brasil, medalha de prata em matemática financeira. Eu mudei também um pouco. Na época eu estava fazendo turma ITA e só tinha mais esse, digamos assim, esse olhar da turma ITA, mas eu mudei e conheci outras possibilidades, outras vertentes que dá para seguir. Uma delas é o INSPER, que é onde eu estou indo hoje. Bom, basicamente vou contextualizar sobre o que é um INSPER. O INSPER é o... Oi? É isso, é isso que eu te perguntar, né? O que é o INSPER, que muitas pessoas não conhecem, né? O INSPER é Instituto de Ensino e Pesquisa, mas esse daí não é, digamos assim, um nome que eles gostam de ser conhecido. Eles são mais chamados de... pelo lema deles, que é inspirar, transformar e pertencer. Por isso o curso Pertencer. Entendeu? Bacana. Exatamente. E o INSPER, o que acontece? Ele não foi criado para atender a população mais rica. Porém, por mais que o valor da mensalidade seja para lá de R$10.000, mas faz muito sentido eles cobrarem isso, porque é com esse valor que eles conseguem dar essas bolsas para galera tipo eu, que vim de baixo, consegui ir para lá. Então eles vão... Exatamente. Eles dão todo o apoio no sentido moradia, estágio, intercâmbio, e para quem é bolsista você não paga. É tudo relativamente de graça. A faculdade vai bancando, você vai ter tudo lá. E, não existe também só isso, né? Contextualizar, tem FGV, outras excelentes faculdades que é totalmente possível. Elas, digamos PUC assim, também, né? PUC, tem inúmeras faculdades boas, mas que você consegue transformar, digamos assim, a vida da sua família, igual o exemplo do projeto Abrindo Horizontes, né, que eu acho que é qual o peixinho que fica nadando contra a corrente? Piracema. Isso. E também, peixinho da Piracema. Exatamente, contextualizando com aquela coisa que a senhora fala que geralmente as pessoas demoram, acho que 8 gerações para conseguir subir de classe.
Sim. Você conseguindo entrar numa faculdade dessa, pô, você deu um salto insano que nem o seu neto, nem o seu bisneto iria conseguir se você fosse seguir a vida, digamos assim, normal, sem estar nem aí. Em Mas uma claro, geração, né? exatamente. Mas, pô, é aquilo que já foi dito anterior, que tem essas possibilidades, só que é pra galera mais aplicada. E o mais aplicado não quer dizer a galera diferente. Você tem que entender qual é a sua praia. Não adianta você ser bom em biologia e tá querendo entrar na turma ITA. Não vai dar certo nesse sentido. Então você tem que saber o que te dá prazer em estudar e tal. Porque aqui no Brasil, uma coisa que, digamos assim, me irrita muito é a galera não gostar de estudar. Por quê? Porque a nossa zona de estudo é como se fosse uma obrigação. Algo ruim. Se você cultiva isso no teu filho, vai ficar difícil. Entendeu? Ao invés de ser, e eu falo muito com os alunos, né? Tem o estudo em especial, né? Da matemática, que eu sempre falo que ou ela é uma ponte ou ela é um muro, né? Então ela vai te proporcionar um caminho de entrada, porque ela é uma barreira muito grande. E as pessoas acham que é tomar um remédio amargo e não entende que é tomar uma vitamina. Sim, sim. Que na verdade não é um remédio amargo, é uma vitamina. Então você está se fortalecendo, você está desenvolvendo suas capacidades, que na hora que aparecer a oportunidade você está preparado para isso. Então isso é muito ruim. E aí você vê, né, como você falou, eu vim lá de baixo. Então para chegar aqui, para ter essas oportunidades, essas portas abertas, né, você tem que cavar, né? As meninas até falaram no primeiro podcast, né? Buscar oportunidade, cavar oportunidade mas tem que se preparar para isso. Então o estudo não é uma coisa que é pesada, ao contrário, o pesado é não estudar. Sim, sim. É igual, tipo, tem digamos assim, ele dá aula na USP, o Clóvis de Barros, já ouviu falar? Ah, maravilhoso. E eu acho interessante que ele fala que, pô, estudar, você não deve cansar de estudar, porque estudar é uma oportunidade de você mudar de vida. Sim. Que na verdade deveria te incomodar é acordar todo dia naquela parada de não ter nada, digamos assim. Monotonia e perspectiva, né? Exatamente, pô, não tô nem aí, vai ser isso, saca? Fazer as coisas, chegar no fim de semana, desconstruir tudo que tu fez. Isso daí, não que você não possa ter momentos de lazer. Quem é da turma ITA é quase que isso que é pregado lá dentro, mas momentos de lazer é muito importante, de descontração. Pausa, né? Pausa aquela imagem que você me mandou, né? Da turma. Dormir e desfocar. Dormir e desfocar. Então, assim, um cuidado, até é bom você ter tocado no assunto, né? De alerta do pessoal que acha isso. Então, assim, falando em questão de neurociência, primeiro, dormir é consolidação de memória, né? Então, não adianta você ter estudado 12 horas, 24 horas e não dormir, né? É igual como se fosse um anoréxico, que comeu, enfiou o dedo na goela e jogou fora. Sim, sim. Até porque o cérebro não dá para sobrecarregar o bichinho, ele precisa do tempo, né, de liberação de toxinas e um monte de coisa que ele tem que fazer no momento que você está dormindo. Tá? É importante dormir e ter esse cuidado no estudo, aprender a aprender e gerar prazer, porque justamente vai gerando cada vez mais um desgaste, porque você vai estar se forçando. E aí isso é muito prejudicial. Exatamente. E você falou um negócio que eu achei legal, o aprender a aprender. O INSPER atualmente é a única faculdade que tem arguição como uma etapa no seu vestibular. Por quê? Eu acho muito importante a arguição, né? Que a arguição é aprender a aprender. Para pensar na minha área, que agora é de computação. Pô, é muito... Computação, uma parte das coisas a gente não sabe, a gente vai aprendendo. Então, se você já tiver isso daí como uma etapa para o profissional entrar na faculdade, pô, você está gerando uma pessoa que já, consequentemente, vai ter uma perspectiva de futuro muito melhor do que o cara que, pô, entrou numa faculdade e nunca viu algo desse tipo. Então, você já está plantando isso na pessoa, de que não necessariamente tem que chegar alguém ali e dar tudo
de mão beijada para ela. Ela pode pesquisar, ela pode fazer as paradas e correr atrás. Eu achei bem interessante. Buscar o caminho, né? Buscar as próprias respostas, né? Não pegar a resposta pronta. E aí, já que você falou da questão da seleção, como é que foi essa seleção? Digamos assim, do processo seletivo? Do INSPER. Então, INSPER. O INSPER, ele tem uma prova, modelo Enem, na verdade é FUVEST, né? É feito pela mesma banca, acho, da FUVEST, e eles chamam 3 vezes mais a quantidade de vagas, de alunos para a segunda fase. Aí beleza, 72 questões, mais uma redação, e tem 5 horas e meia de prova. Bom, a prova é um pouco mais física, né? Não dá pra mentir, entendeu? Mas se você, estudar bem mesmo, estudar de verdade, estudar bem não é estudar 8 horas durante um mês, é estudar 2 horas durante 10 meses, que vai estudar bem melhor. Então, estudar 8 horas durante o mês, tu vai chegar lá e não vai fazer merda nenhuma, com todo respeito. Mas, sério, sendo bem sincero, estudar com disciplina. Vale mais tempo você estudar durante 10 meses, 2 horas por dia. Tem que ajudar minha mãe arrumando a casa porque a rotina é pesada. Beleza, estuda 2 horas por dia, tu já vai estar à frente de muita gente que vai fazer aquela prova. E, vai com uma mentalidade confiante. A segunda fase é uma segunda fase onde conta a sua redação, que ela só é corrigida na segunda fase, e debate e arguição. Aí tem as porcentagens lá, mas o que é mais importante? Debate e arguição. Aí beleza. O debate... entrevista, né? É meio que uma entrevista à arguição. Eles fazem uma entrevista avaliando as suas competências. Por exemplo, se você tem viés empreendedor, se você se formou, você tem alguma visão sobre retribuir esse investimento em educação, que o que eles olharam para mim e falaram, tua bolsa foi de mais de 2 milhões de reais. Você quer algum dia retribuir isso? Foi me perguntado isso, entendeu? Com certeza. Então, eu acredito que deva pesar. Mas, é como o Smart, né? Que você também é bolsista do Smart. Quase isso. Né? Que ajuda exatamente esse... Porque quem vem lá de baixo, quem tá lá em cima, às vezes não consegue olhar lá para baixo. Até porque não tem essa vivência. Então, quem tá aqui embaixo, né? E sobe, ele consegue ver. Ele consegue ter esse olhar. Então, o objetivo de ajudar, né, como você falou, você tem um aluno lá que paga 10 mil de mensalidade. E você tem um aluno lá que não teria condições de pagar nem 10 reais. E tá lá, né? E junto na mesma sala. Então, assim, quando você tem que depois voltar e retribuir isso para a comunidade. Então você teve essa oportunidade de aprender, você teve a oportunidade de ter um ensino de qualidade. Então como que você vai devolver isso? E é isso que é importante. Então, você é um menino que vem de projetos sociais, né? Passou pelo Projeto Horizontes, passou pelo Projeto Smart, passou pelo Projeto Colibri, né? E agora está tendo uma outra bolsa. Então desde do 5º ano, né? Graças a Deus, você vem sendo apoiado por projetos sociais que viram teu talento. De cara, eu vi teu talento, né? A sua competência tanto cognitiva, né? Como teu caráter, a tua índole, né? Um menino incrível. E a partir daí a gente já vê e fala, cara, esse menino merece. Esse menino merece ter um apoio e um direcionamento para chegar lá, né? E eu tô aqui toda boba, né? Já vendo que, né? Vai voar, né? Vai voar alto, né? E já tá indo, e isso é uma alegria muito grande. Isso é a maior gratificação do professor, né? Especialmente professor de escola pública, né? Sim, então, os talentos de escola pública, as crianças maravilhosas que tem lá, como o Emanuel. Até um adendo que eu ia fazer, né? Entrando para a parte de falar do vestibular, né? O debate é um debate construtivo, né? Igual esses debates de maluco, que debate presidência aqui no Brasil, tá maluco, que é isso, cara? Totalmente diferente de outros países. Mas é um debate construtivo sério, todo mundo que vem de classe baixa, sua nota vai ser quase o dobro da nota das pessoas que estão lá.
Por um motivo muito simples. Você sabe o que é desigualdade social, você sabe todas essas coisas. Pro carinha que tá lá, ele não sabe o que é ganhar 50 mil por mês. Isso daí pra ele é muito pouco. 50 mil é muito pouco. Tu não consegue sobreviver com 50 mil por mês. Né? Pouco demais. Então, você já tem uma outra visão. O debate... A gente da classe C fala assim, tu ganha 5 mil, cara, tu é rico. Né? Aí o cara da classe A fala, 50 mil não dá pra nada. Caraca, que é isso, pô? Não paga nem minha coxinha. Mas, isso daí é muito valorizado, porque é um debate de perspectivas. E você ter isso daí acrescenta muito, muito, muito no debate. Eu lembro de um tema que caiu sobre educação. E eles estavam falando... um candidato lá era parente de um cara que agora ele é deputado federal, né? E aí ele olhou e estava falando sobre no quesito de investimento na educação pública. Aí eu contrapus, digamos assim, eu intensifiquei o meu argumento em cima do que ele falou. Ele falou que o investimento na educação pública deveriam ser comprados novos livros, deveria ter dado merenda, não sei o que. Eu olhei e falei, tem sentido comprar novos livros, não sei o que. Porque investimento em educação pública não é só você comprar uniforme, livro, comprou uma paçoca para dar para criança. Isso daí nada. Tu não vai mudar uma trajetória de um país. Tu vai deixar, digamos assim, né, as pessoas que claramente já têm mais acesso, elas vão continuar tendo mais acesso. Não vai dar oportunidade para outras pessoas conseguirem ir galgando esses acessos. Mas eu acho que é um pouco dessa visão que ela falou sobre a perspectiva dos professores, principalmente de escolas públicas. Que muitas das vezes esses processos, até mesmo do Smart, é visto como algo quase inalcançável na escola pública, algo do tipo, é muito difícil e tudo mais. Não é que seja aquele aluno ali que só tira 10. Beleza, ele vai passar, mas não é isso que a gente está falando. É que todo mundo consegue ir por essa jornada. Mas aí vai sobre tanto do investimento, digamos assim, literalmente o investimento é não ficar comprando, claro, roupas e tal, é coisa básica. Mas é que hoje, no nosso país... no nosso país o investimento em educação é visto mais como uma paradinha para ganhar voto na política e depois eles caem ganhando. Não, e comprar, e coisas que se compram, né? Enquanto o investimento, né, começa pela valorização do professor, valorização da escola pública e valorização do aluno da escola pública. O que se fez foi uma grande campanha de desvalorização em que as pessoas acham, né, e que colocar o filho numa escola particular e pagar uma fortuna, ele está dando a boa educação para o filho, e na escola pública o aluno não tem essa boa educação. E a gente vê na realidade que não é bem assim. Você mesmo, quando foi para particular, né, você falava, professora, os caras lá, os pais pagam 3 mil reais de escola e os garotos só ficam na sala de aula conversando, brincando, não quer estudar com o celular na mão, não quer nada, enquanto os bolsistas estavam lá estudando, dando valor ao estudo. Então, valorizar a educação e ver o quanto ela é importante, não só para a mudança de vida no sentido financeiro, mas para a mudança, sua mudança cognitiva, né? Ampliar, porque quanto mais a gente aprende, né, mais a gente forma conexões e se torna capaz de aprender mais coisas, de ver mais coisas, né? Então a gente muda, não é só a nossa realidade que muda. Exatamente. Nós mudamos. Entender isso, a importância da educação e valorizar a educação e voltar o povo a valorizar a educação, é diferente. Essa trajetória que você está fazendo, você está chegando à universidade. E esse é o objetivo do Projeto Horizonte. O Emanuel falou do peixinho da Piracema, né? Para quem não conhece, não tem essa visão, né? É aquele peixinho que ele tem que desovar, né, em cima do rio. Então tem uma cachoeira, ele está no rio aqui embaixo, ele tem que saltar, não é contra a correnteza, é contra a cachoeira. Então ele ainda tem que subir, a correnteza descendo e ele subindo. Então a galera da classe D e E fica indo, sobe não, então, mas eu quero vir aqui para B, quero vir para C, para B, não, mas peraí, tem um monte de coisa
socando para ficar lá embaixo. Aí você fala, não, mas eu quero subir. Então, o esforço é muito grande. O esforço é muito grande. Então, valorizar essa educação, e o que o Emanuel falou, é o esforço, é a disciplina. Sim. Isso é a principal coisa que todos os alunos tiveram. Então, assim, de falar, Emanuel tem altas habilidades, o cara, ele conseguiu porque ele é muito inteligente. Não vou negar. Tá certo. Mas vou te dizer o principal atributo que eu diria do Emanuel. Disciplina. Disciplina. Sempre foi um aluno disciplinado. Então a gente sabe que tem alunos que têm altas habilidades e alunos que aprendem muito fácil e aluno que fala assim, isso é muito fácil. E não tem disciplina e acaba se perdendo. Então ele sempre teve a questão da disciplina, que a gente fala de autorregulação, né? Então ele se autorregulou, então ele nunca foi uma criança que você tinha que ficar falando, mandando estudar. Precisava brigar e mandar estudar. Semana sem estudar. É difícil. Então, assim, a disciplina, e é isso que ele falou, de ter constância. Eu vou pegar isso aqui, vou estudar e largo pra lá, depois não pego mais. E ter isso faz total diferença. A educação aqui no Brasil, enquanto a maior parte das pessoas, não estou falando só classe baixa não, falando a galera do Pense, até a galera provavelmente do INSPER, da FGV, galera riquinha e tal, enquanto eles verem a educação como estudar para tirar um 5 na prova, passar e depois cagar e andar, não só o Brasil não vai evoluir, mas também a própria pessoa não vai evoluir. Mas tendo uma visão das pessoas que estão lá embaixo, enquanto a grande massa vê a educação como um problema nesse sentido, vai ficar um pouco difícil de mudar. E aí como que vai mudar isso? É culpa dessas pessoas? Olha, a gente vai ter que analisar uma perspectiva mais histórica. E a gente também vai ter que olhar o que o governo faz para mudar isso. Olhando o que o governo faz para mudar isso, vai ficar vergonhoso, é melhor a gente falar. Exatamente. Que aí não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é mostrar exatamente a importância disso. É mostrar que valorizar a educação, quando os pais valorizam a educação, né, e dão o melhor para os seus filhos. Então, assim, o Emanuel, quando foi para o Colibri, morava como é que é o nome do... Nilópolis. Era longe, né? Tava com dificuldade de chegar, veio morar perto. A mãe se sacrificou de conseguir um lugar perto para estar perto. Então, só ela conseguir se deslocar para estar num lugar já mostra o quanto ela valoriza a importância da educação do filho. Quando a Carlinha veio para cá, para o Colégio Militar, a gente morava em Bangu, né? Então, a trajetória de acordar 4 horas da manhã, para estar 6, tinha que estar 6h30 aqui em Forma, no Colégio Militar. Aí no segundo ano a volta já saía daqui, ainda tinha o preparatório. Depois para chegar em casa, 10 horas da noite para acordar 4 horas da manhã, né? Então, o vir para cá, para Tijuca, para que ela tivesse mais oportunidade de estudar, então você vê o sacrifício que a criança está fazendo e você chegar junto. Então, a mudança está em os pais valorizarem a educação, as crianças valorizarem a educação e ver o quanto isso é importante. Então, no momento agora em que você está com 18 anos, né? Então, muitos alunos falam, mas então, agora eu vou arrumar um emprego, eu vou começar a fazer menor aprendiz e vou ganhar o meu saláriozinho e estudar para quê? Já terminei, ensino médio e já deu. Então não tem nenhuma visão de buscar o nível superior, já começar a trabalhar. E você vai ganhar muito mais estudando, com bolsas de estudo, do que se estivesse saindo para trabalhar. Sim, com certeza. Então, é isso que a gente quer mostrar, justamente para abrir a consciência das pessoas. Existe a possibilidade de você não só estudar de graça, como ganhar para estudar. Como a bolsa do Empatec, que é de R$ 2.500.
que é para alunos medalhistas de escola pública, alunos do OBMEP. Então, foram 100 vagas, 80 para alunos medalhistas. Então, aluno do Brasil inteiro vem estudar no Rio de Janeiro, ganhando 2.500 para estudar numa que vai, né, começou agora, mas a promessa de ser uma das melhores em matemática, porque o INPA, o Instituto de Matemática, é o melhor instituto da América Latina, né, e o terceiro melhor do mundo. Então, assim, é um projeto fantástico do OBMEP e que o aluno está lá. Então, é pegar esses talentos e investir neles. E é aquilo que você falou, educação não é despesa, é investimento. Então, quem está na classe A, B, C, até a C, ainda pensa na educação como investimento. Quem está na D e na E, às vezes faz com despesa. Por quê? Porque é tão difícil, tem tão pouco, né? Que eu vou pagar um curso preparatório para o meu filho, eu não tenho condições. Eu vou ter que fazer curso de inglês, não tem condições. Eu não tenho condições de gastar isso, né? Então, e na escola pública você tem tudo. Como você falou, tem livro, tem a biblioteca, tem material, mas às vezes o aluno tem tudo e não valoriza. A questão está no valor. E acha que... eu vou te dizer, porque justamente quando eu vi o estudo como a minha tábua de salvação, né? E quando eu fui fazer meu ensino médio, eu tive que pedir autorização ao meu pai para poder estudar o ensino médio sem trabalhar. Porque lá em casa todo mundo fez 12 anos, já tinha que estar trabalhando para ajudar em casa. Então não tinha esse negócio de estudar, era luxo. Até que meus irmãos ainda falaram, quer ser princesa? Só estudar? Enquanto todo mundo trabalha? Então assim, só estudar é coisa de princesa. Ver a visão. E quando eu estudava, acabou que não deu, né? Meu pai sofreu um acidente, eu tive que ir trabalhar mesmo. Já com 16 eu comecei a estudar à noite e pagar. E aí, sábado e domingo, feriado de ação, o que tu faz? Estuda. Aí tu vai ficar maluca de tanto estudar. Então, assim, às vezes a visão que se tem, às vezes, na base, é essa. Primeiro que estuda é despesa, que estudar pra quê? E quando a criança é estudiosa, ainda zoam. Aí tu vai ficar maluco de tanto estudar. Então é mudar essa visão, cara. Quando eu falei sobre o sentido da educação não ser só esses investimentos de ficar comprando essas coisinhas, tava falando também do lado dos pais. Por exemplo, eu sou muito grato da minha mãe ter feito todo esse investimento em mim. Se ela não tivesse ido comigo na época que eu fui lá pro quartel, teria sido muito mais difícil. Teria sido muito mais difícil. 12, né? Não, tinha 13 para 14. Então, ia ser uma experiência, seria ótimo, né? Porque na época o meu objetivo era militar mesmo, mas ia ser insano. Tá 5h50 lá na porta do quartel todo dia, voltar, ser liberado lá para as 7h pouca da noite, voltar para casa, ia ser muito absurdo. Mas muitas das vezes até a criança pode ter essa mentalidade de estudo, mas ela não tem incentivo dentro de casa. Eu conheço uma garota lá do Smart, por exemplo, que ela, insano. Tá no Intel hoje, que é concorrente lá do INSPER e tal, e a família dela não é que não incentivava, mas não tinha essa visão tão aflorada. Mesmo assim ela não se deixou abalar. Mas para pensar que ela poderia ter ido um pouquinho mais além, caso a família dela tivesse sido mais acolhedora nesse sentido, tivesse entendido mais. Sim. Porque olhando para as outras pessoas que classe alta, literalmente, a galera lá do INSPER, eles não tratam isso daí como se fosse algo banal. Eles tratam literalmente como um investimento ou como algo que é necessário na vida daquela pessoa. Então você olha para aquela pessoa e fala, se ele não tá tratando como algo banal e ele tá ali, o que eu posso fazer para chegar até ali, entende? Conseguir achar uma forma de mudar isso seria, digamos assim, a virada de chave para que as pessoas tivessem mais acesso, digamos assim,
a mudar a classe social e tudo mais, mudar a história da família, né? A história da família, porque assim, muitas, e acesso à educação, muitas pessoas não tiveram esse acesso à educação. Exatamente. Então, por exemplo, colégios como o Colégio Militar, como Pedro II, são colégios em que ali tem classes sociais misturadas. Isso é muito enriquecedor, né? Quando você ganha uma bolsa de estudo, você ali tanto na escola particular que você fez o ensino médio, né? Esse contato, essa mistura entre as classes sociais é importante e enriquecedor para os dois lados. Agora, pessoas bestinhas vai ter? Vai. E essas você só ignora. Porque conteúdo zero, né? Sim. Capa 10, conteúdo zero. Então, assim, só lamenta pela pessoa tadinha que se acha e pronto. E segue o baile. Sem deixar se influenciar por essas pessoas. Mas vai achar muita gente bacana. E vai conseguir também. Elas vão aprender muito. Era até coordenadora lá da Presidente Médici, né? As filhas estudaram em escola particular desde pequena, né? Aí foram fazer o ensino médio no Pedro II. Aí ela falou assim, vai ser ótimo. Que elas vão ver outra realidade da galera da escola pública. E ela falou assim, nossa, eu fiquei assustada como minha filha amadureceu por conta de ter vivência com a galera da escola pública. Então, assim, essa questão de escola pública e escola particular, a diferença está muito no aluno, no professor que você vai encontrar e nos pais também. Então isso faz diferença tanto lá em qualquer escola. Então, assim, o que você falou, valorizar a educação, valorizar o ensino é que é importante. Não à toa o Ceará está despontando como o melhor estado no Brasil em educação. Porque lá a família está em cima. Se o filho tá na escola, cara, você está tendo oportunidade de ter uma educação. Pô, vai abrir o ITA no Ceará, meus colegas todos são do Ceará. Não, toca 90% ali do Ceará. Então, assim, é isso. É a família que está lá sacrificando. O filho ganhou uma bolsa, como um aluno que era do IME, conhecido do Gabriel. Ele ganhou uma bolsa e a mãe teve que deixar o menino ir para outra cidade sozinho com 12 anos para estudar. Então, imagina o sacrifício para ele, o sacrifício para essa família, né? Mas o menino chegou no IME. Então, não foi um sacrifício muito grande. E só uma família que entende o quanto a educação é importante dá esse apoio, que não é muito fácil. Sim. Não é fácil. Com certeza não é fácil, mas é primordial para a evolução do aluno como um todo, entende? Porque, não adianta também muito já ter aquela sementinha. Por exemplo, eu desde pequenininho, quando eu conheci a senhora, sempre já tive isso, mas também tinha o apoio da minha mãe. Sim. Uma coisa que eu sempre falo com ela, que eu olhei e falo, caramba, se eu tivesse nascido em outro lar, onde não era cultivado isso dentro de mim, provavelmente eu seria totalmente diferente. Sim. Teria um resultado totalmente distinto disso. Mas é isso. Não foi fácil para você, não foi fácil para ela, né? Mas ela acreditou na educação. Eu lembro quando você passou por Colibri, né? Quando você no 9º ano, né? Nessa transição em que você teve as oportunidades e aí vai para aeronáutica, não vai para aeronáutica, vai para marinha, vai para o Smart e aí, qual decisão que a gente toma, para onde que vai, né? Então, assim, ela confiou, ela acreditou, falei, vai para o Smart, que eu acho que eu quero que ele tenha um ensino médio de ponta, porque eu sei que ele vai voar.
E esse tá voando agora. Isso daí do Smart, eu recomendo para todo mundo, não só o Smart, tem outros projetos. Tem. O Smart, pô, sensacional. Mas sobre ter outras visões, por exemplo, eu tava conversando esses dias com um garoto lá do Colibri, a turma atual. Aí ele, pô, tu passou no INSPE, não sei o que, ele aqui não é falado isso, porque não tem muitos exemplos. Se você já vê uma pessoa que sentou ali onde você estava estudando, e hoje ele tá lá no INSPE, lá na FGV, lá, entendeu? Numa posição muito boa, tu olha e fala, cara, dá pra chegar lá. Sim. Entendeu? E é isso, e o objetivo era, né? Aí que eu falei pra você, aguarde e confie. Aguarde e confie. Porque eu queria que você tivesse esse leque de opções, que eu sabia que você tinha capacidade para ter esse leque de opção. Então você poderia ter ido, né, para a aeronáutica, ter ido para a marinha, mas será que era realmente isso que ia te fazer feliz? Então assim, essas questões de opção, a dúvida foi grande, e aí vamos lá entrar nas dificuldades e nas dúvidas aí do terceiro ano, porque assim, a galera que hoje você chegou ali, encontrou com os colegas que estão no terceiro ano, né? Um monte de gente que vai estar no desespero, na dúvida que você teve ano passado, porque o que mais dificulta não é chegar lá, o que mais dificulta é saber onde é lá. Aonde que eu quero chegar? Porque se eu não sei onde eu quero chegar, né? Qualquer caminho serve, né? Mas você fica na dúvida, eu vou fazer isso? Não, eu vou fazer isso? Não. Ah, mas se eu fizer isso? Não. E se eu fizer isso? Mas será que eu gosto disso? Eu não gosto daquilo? É uma dúvida muito cruel e que você passou, né? Sim, sim. Ó, na pior das hipóteses, estuda. Você pode não saber onde você quer ir, mas você sabe onde você não quer ir. Exatamente. Já tá ótimo. Esse é o lema. Estudando. Esse Tá é ótimo que pô, do nada, quero economia. Beleza, tu tirou um latão lá no Enem. Tá preparado. O que tu fez, tu vai conseguir uma parada legal. Entendeu? Na pior das hipóteses é isso. Mas no sentido de preparação, identificação, eu acho que também é tocante a você se conhecer, digamos assim, é uma parte importante. Essa área da psicologia é muito importante no desenvolvimento da pessoa. Sim. Como eu já falei anteriormente, não dá pro cara que gosta de tem de área de medicina querer fazer engenharia no ITA, vai ficar muito Exatamente, difícil. vai ficar frustrado. Nossa. Não adianta, vou ganhar muito dinheiro, então, para comprar remédio de depressão, vai ficar pagar difícil. psiquiatra, não é isso. E também olhar, por exemplo, a galera lá do Pense, que eu fiz o Pense, né, tá há 4 anos se matando para entrar no ITA. Tem um colega meu agora, né, que vai entrar no alojamento, ficou 4 anos para entrar no ITA, 2 anos no ITA, saiu para ir pro INSPE, porque acha melhor o INSPE. Não existe só o ITA, o IME, a FGV, acontece muito no o IME INSPE, também, de entrar e sair, se entendeu? decepcionar. Não existe só aquilo. Tem outras faculdades muito boas. Claro, Perfeito. umas vão ter uma área um pouco mais aguçada que outra. Isso daí é natural. Para você ser melhor em algo, você vai cair a qualidade em outro. Isso daí é óbvio de tudo da vida. Sim. Entende? Mas focar, tu quer aquilo, então não tô falando não existe dia de descanso, não pode dormir, senão tu vai ficar maluco, entendeu? Também tem que ter essa consciência, tem que se permitir descansar, esses momentos são importantes. Ela brigava muito comigo por conta disso, entendeu? Toda hora, feriado, tá falando que eu tô estudando, aí passava lá em casa, buscava pra fazer alguma coisa. Tem que se permitir também descansar um pouquinho, é importante. Sim, mas aí o que ele estava falando é importante, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ir pro ITA. Beleza, maravilhoso. Quero ir pro IME. Beleza, maravilhoso. Mas vem cá, você tem esse perfil? Sim. Porque é exatamente, conhecer a universidade. É o que eu fiz com a Carla quando ela foi estava escolhendo a faculdade. Entra lá na UERJ, escolheu um curso. Oceanografia, legal. Abre o curso de Oceanografia. 5 anos, o que tu vai estudar? Muita biologia, muita química,
Porque só o nome do negócio, É exatamente só o isso. nome do lugar, IME, quero ir pro IME. Tá, mas o que é o IME? Quero ir pro ITA, o que é o ITA? Como é que é lá? Que tipo de escola é? Como é que é o perfil de lá? Então, você acha, porque é muita ilusão. Sim. É muita ilusão. É como, eu quero seguir a carreira militar porque eu quero usar farda. Primeira coisa que o militar detesta é usar farda. E quem está do lado de fora tem a ilusão de querer ser militar para usar farda. Então, assim, é entender. Ainda mais agora com a internet, você consegue futucar bastante, conhecer o lugar, conhecer onde é, ouvir gente que já foi de lá. Uns vão te contar uma história maravilhosa que você vai falar, caraca, quero ir para lá. Outros vão te contar a história horrorosa, tu vai falar, pelo amor de Deus, não quero ir para lá. Então não dá para ouvir também uma história, né? Então você sacrifica, como você falou, 4 anos, fazendo 4 anos de vestibular para ir para um lugar, e quando você chega lá, não era bem aquilo. Você já poderia estar terminando uma faculdade se tivesse entrado no primeiro ano. Então, conhecer, isso é importante. Primeiro você se conhecer, que é o mais difícil, né? E conhecer essas opções que você tem. Então você tem um leque de opções, um leque de universidades que você pode ir, um leque de curso que você pode fazer, mas não adianta ver o nome do curso. Tem que conhecer o curso e conhecer o lugar. Então, tem o perfil militar. O Emanuel, se ele tivesse ido para Ipicá, ele teria perfil? Ele iria ser piloto? Ele iria iria. Mas será que a história do terceiro ano, dos 3 anos, eu falei para ele, vai fazer os 3 anos de ensino médio forte, que ele fez o forte, turma IMITA, que chegando lá tu vai arrematar tudo. Então, se você quiser ir não vai para o colégio naval, já vai direto para a escola naval, não vai para Ipicá, vai direto para a AFA, ou vai para o IME, ou vai para o ITA, ou vai abrir outras opções que você vai vislumbrar. O INSP, por exemplo, é uma universidade que eu mesma não conhecia, né? Sim. E você que trouxe. Então, essa questão do vestibular é extremamente importante. E questão de nota, né, Emanuel? A gente conta a história da gente ficar olhando a questão de nota no passado, né? A gente ficou olhando no site, né, do MEC, né? Então, e aí o que o Emanuel falou, esteja preparado. Eu sempre falo isso. Se prepara para 10, que errando, tu tira 7, 8. Se prepara para 5, não vai nada. Então a gente viu, por exemplo, que cursos, né, de computação, cursos abaixo de 700, né, no Enem, não dá nem para brincar, né? Não, abaixo, por exemplo, bota aí uns 650, 650, abaixo de 650, tu não vai pegar PUC nem que pague, vai ficar difícil, entendeu? Mas, trazendo um adendo ao que a senhora falou no quesito do nome do curso. Por exemplo, ITA, Engenharia Aeroespacial, era a minha motivação de ter entrado na turma ITA. Cara, tinha nada a ver comigo, eu gostava de astronomia e não de engenharia aeroespacial. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas trazendo até um ponto que eu tinha falado antes de gravar, do Mark Mason, uma história dele, né? Vou falar bem simplificado, que na adolescência dele ele teve várias profissões, que ele queria fazer a faculdade, mas aí quando ele virou adulto, ele entendeu que não é que ele queria fazer aquilo dali para a vida dele, ele queria o resultado que aquilo dali ia causar quando ele já tivesse no pódio. Por exemplo, o cara que quer ser um guitarrista famoso, pô, beleza, ele quer o pódio daquilo dali, ser reconhecido internacionalmente, mas você está disposto a batalhar por aquilo? Se você realmente gostar daquilo, provavelmente você vai conseguir chegar lá, de estar disposto. É isso. Por exemplo, eu quase certo agora não é estar com muita motivação para estudar pro ITA, no sentido de engenharia aeroespacial. Se eu olhasse antes a grade lá acadêmica, eu só aprendi a realmente fazer isso depois que eu vi o INSP, eu já teria largado de mão há muito tempo. Mas a turma ITA me possibilitou um aprendizado muito maior. Exato. No quesito de nota também, turma ITA, pô, não tem nem comparação. Suas notas em exatas vão decolar, então é muito bom nesse sentido.
Só tomar um adendo às pessoas que vão para a turma ITA, as outras matérias não são inúteis, elas servem sim, até porque se não servisse não existiria. Exatamente. É basicamente isso. Não, exatamente, porque assim, o curso vai focar mais nas exatas, no que vai cair no vestibular do IME e do ITA. Uhum. E aí nos outros já fica... Tu não vai ver turma ITA, juros compostos, juros simples, essas coisas assim. É focado só naquilo do vestibular e o restante é excluído. Até mesmo, depende do local, até mesmo do ensino médio é excluído, agora eu não penso. Exato, então assim, é conhecer, entender isso é muito importante, porque vocês estão com, por exemplo, a primeira transição acadêmica, que foi do 9º ano para o ensino médio, você estava com 14 anos, né? Sim, 14 para 15 anos. Então, as crianças não estão totalmente desligadas. Por isso que os pais e os professores precisam orientar, porque são crianças. E quando chega agora, 17, 18 anos, a próxima transição acadêmica do ensino médio para a universidade. Então, são duas transições extremamente importantes em plena adolescência. E que o aluno fica desorientado. Então, não é para os pais escolherem para as crianças, mas também não precisam de orientação e aconselhamento. Encontrei um menino na loja, ele falou assim, poxa, quando o Murilo falou que eu era professora, ele, eu passei para Pedro II, mas eu não fui, porque minha mãe deixou na minha mão e eu perdi o dia da inscrição. Aí, mas também quando chegou na hora do vestibular, isso não aconteceu. Quer dizer, ele tomou para ele a responsabilidade de ele ter perdido o ensino médio. Eu não falei nada, fiquei quieta, mas não foi responsabilidade dele. Sim. Porque ele era uma criança. Então, não, você vai lá, o dia da inscrição, tem que estar acompanhando. Exatamente. Tem que estar acompanhando. Então, assim, é muito importante o que aconteceu, e vários alunos, né? Então, que a gente tem vários exemplos. Se deixar na mão, ele vai, muitas vezes, perder a oportunidade. Então, é muito importante estar tendo acompanhamento. O Murilo falou, eu tenho mentoria, né? O Murilo falou para o menino, mas você tem mentora? O que é mentora? Aí ele, eu tenho. Por que você não tem? Aí o garoto falou como se fosse natural, né? Como se fosse natural ter um mentor. Não tem, não? Não tem, não. Não tem. Né? Então, assim, é muito difícil ter. E aí a gente fala diferente. Em certas escolas, a criança tem o orientador pedagógico que faz esse serviço, né? Tem teste vocacional, né? Que o aluno de escola pública não tem. É o mínimo do mínimo do mínimo dessas escolas. Mas não tem. Sabe, né, que não tem? É esse o grande problema. Não tem uma orientação, não tem um teste vocacional. Então eles ficam meio que indo pelo que o colega diz que vai. Exatamente. E aí, muitas pessoas, até da minha família, me criticaram agora essa mudança do militarismo para o INSPE. Só que é difícil dessa galera entender, e eu não culpo. Por quê? Porque geralmente, pra galera que é lá de baixo, e até o que eu pensava, o que me motivou a ir pro militarismo? Eu olhava meu tio, que era da Marinha, farda branca, bonitinho, o cara comprava o que queria, fazia o que queria. Eu olhava e falava, pô, beleza. Quando eu for um oficial, ele era sargento, né? Se eu for um oficial, ainda vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Então, é isso que eu quero fazer. A estabilidade. Só que tem um adendo aí, não é só, e isso eu agradeço eu não ter ido para quartel e ter ido para o Smart. Que por exemplo, lá no INSPE eles valorizam muito o programa de bolsas e ele é sustentado por milionários que doam e o filho tá lá estudando, o cara paga 20 mil na mensalidade, beleza. Ele ainda doa mais 100 mil por mês para manter o programa de bolsas. Ele não tá nem aí, mas eu achei interessante de saber isso, porque ele entende, o filho dele, conhecendo outras perspectivas de outros estados, de coisa que é problema naquele estado, ele cresce a perspectiva cultural, mas também até um quesito de
poder abrir outros negócios. E isso daí me cresceu bastante entrando pro Smart, porque eu olhei e falei, cara, ser militar também é um caminho, beleza, mas também tem outros caminhos que dá pra caminhar, entendeu? Você, pode ser um bom cientista, você pode ser um bom banqueiro, um bom advogado, tanto faz a hora que você escolher, entende? Mas não necessariamente você quer ser militar. Pra galera, isso daí é em peso, meu Deus. Pra galera que é baixa renda, digamos assim, a maior parte do Brasil, ser militar, tu venceu na vida, é isso. Todos os meus colegas de bairro, digamos assim, lá de onde eu vim, o sonho deles era entrar no alistamento obrigatório. Isso daí é o meu pior pesadelo, eu não quero nem... Se eu tiver morto, tá maluco, tô fora. Não, e tá tranquilo. Deixa eu botar isso aqui. Isso aí é importante, você falou, é a questão do privilégio. Porque essa pessoa que doa, ele entende quanto ele tem de privilégio e quanto o filho tem de privilégio. Sim. E que maravilha que todas as pessoas, né, deveriam pensar assim, porque eles têm privilégio. E aí, contribuir para que outras crianças tenham acesso à educação é maravilhoso. Então, poucas pessoas têm essa visão. Então, assim, tem muita gente que está adoecido, né? O Siddhartha Ribeiro mesmo fala, né? Eles estão tão adoecidos porque só quer ter. E o dinheiro não traz essa felicidade que a galera acha que traz. Na verdade, eles estão mais infelizes e mais doentes, né, do que quem não tem. Porque não se satisfaz com nada, né? Até naquela fábrica do chocolate, né? Na maravilhosa fábrica de chocolate. Mostra da menina que quer um pônei, o pai dá um pônei e já 2 minutos não quer mais o pônei, quer outra coisa. Então, não dá valor, né? Exatamente. Então, é muito complicado. E é importante isso, a gente falar de privilégio. Então, dar acesso à educação a outras crianças é extremamente importante. Você falou isso de ter, porque eu terminei de ler agora o livro do Mark Manson, então tá tudo fresquinho. Aí já me veio a ideia de que, por exemplo, ele tem um capítulo que ele fala sobre a pessoa que fica se afirmando de que ela é bonita, de que ela é feliz. Cara, se tu precisa se afirmar, claramente... Se for, não precisa nem falar. Tu não é, entendeu? É basicamente isso. E nesse sentido, reconhecer que não sou inteligente, beleza, mas o que eu posso fazer para me sair bem? Né? Um dos maiores exemplos é o Charles Bukowski, né, que era um escritor inglês. Ele só se tornou reconhecido porque ele aceitou que não era bom. O maluco treinou pra caramba. Não é que ele treinou e não desistiu. Ele entendeu, eu não tenho um talento nato, mas beleza, treinei, deu a cara a tapa e foi. Mas aí vamos falar disso, né? Inteligentes todos são. Aí o Murilo até tava falando que o colega dele falou assim, não, mas eu sou burro. Aí ele falou assim, imaginei a professora Kátia pulando assim, não existe pessoa burra. Então, assim, inteligentes somos. O desenvolvimento dessa inteligência. Então, você, por exemplo, você falou de talento nato. E as pessoas não têm muito mito disso, né? Então, você tem, por exemplo, um artista que tem talento nato. Ele não né? O cara é fantástico. Ele desenha criança, você já vê desde criança ele desenhando aquele... Isso não significa que uma pessoa que faça aula de desenho não aprenda a desenhar, não desenvolva o talento. Então, exatamente. Talento se desenvolve. Então, ele é bom em matemática porque ele nasceu superdotado e se falar isso, o pessoal acha que eu sou boa em matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então, por ser uma criança que tinha muita dificuldade, eu sempre entendi a dificuldade da criança. Então, eu sempre consegui entender o que o aluno não estava entendendo para poder ir lá e ajudar ele na dificuldade que ele tinha. Então, isso é um diferencial de quem não teve dificuldade e acha que o outro... Como é que tu não entende isso? Isso é ridículo. Isso é óbvio. Como é que você não entende isso? E aí começa a classificar o outro de burro. E o pior é que a criança começa a se sentir também.
Então não tem o talento, tem altas habilidades, tem superdotação, né? E aí é que é o grande... Porque se tem essas pessoas com altas habilidades, com superdotação, então por que não se investe nelas? Porque investindo nelas, aí vai embora. Então se você tem, por exemplo, vamos imaginar em questão de talento, né? Você tem arco e flecha. Você tem um menino que você educa lá para aqueles arco e flecha maravilhoso lá para as Olimpíadas. Se pegar uma criança indígena lá e trabalhar, aí brincou. Ela não vai saber aquele equipamento ali. E aí, se você trabalhar para ele aprender aquele equipamento... ela não vai saber a priori, porque dá uma semana ali que tu vai ver que ele vai saber. Exatamente. Então, assim, né? Na natação, então, a criança, o jogador de futebol, o molequinho que fica jogando futebol no videogame e o molequinho lá na comunidade jogando futebol, né? No campo de futebol. Então, assim, é muito... Tem muito mito... Sobre a inteligência. Sobre a inteligência, sobre a capacidade. E aí, uma coisa que é bom a gente deixar bem claro, né? Não existe competição com o outro, é com você mesmo. Você se compara com você não é um número, né? A gente sempre fala isso. Então, se hoje eu estou melhor, então hoje, por exemplo, o Emanuel pode olhar o podcast dele anterior e falar, cara, hoje eu estou diferente. A aparência já está totalmente diferente, né? Já se passou um ano, então, né? Então, quanto ele hoje é outra pessoa, hoje ele pode se comparar a ele e ver o quanto ele evoluiu, o quanto ele melhorou. Então, na oficina, semana passada, uma menina montou o cubo Soma, montou rápido. Aí, ela teve muita dificuldade, demorou. Aí eu fui, mediei, ajudei ela, conseguiu montar. Aí veio a outra colega e foi montar. Ela falou assim, não monta rápido não, senão eu vou me sentir mal. Eu falei, você não tem que se comparar com ela. Ela é ela, você é você. Sim. Agora eu vou te dar o cubo Soma de novo e vou ver se você vai ver se você não consegue montar melhor. Porque na primeira foi a primeira experiência que você teve com isso. Agora você está tendo uma segunda experiência e você já passou por isso. Agora você vai montar melhor. E ela foi e conseguiu montar. Então, provar isso, parar de se comparar com o outro e se comparar com você mesmo. Então, você estudando, você evolui, você melhora. Então, se você tiver um potencial, e aí que você falou, eu tenho potencial para matemática, eu vou desenvolver pra caramba na matemática. Mas eu não tenho, eu vou ter muito mais dificuldade para desenvolver, mas eu vou desenvolver. E aí cada um no seu tempo, cada um... Exatamente, é igual o Clóvis Barros mesmo fala sobre ele. O pai dele tentou colocar ele até para andar de cavalo, o cara caiu. Entendeu? Você tem que descobrir a sua praia. E quando você descobrir a sua praia, você tem que investir nisso. Por exemplo, eu seria feliz estando na Marinha? Não minto, eu ia conseguir. Agora eu consigo fazer coisas melhores, consigo ter uma melhor qualidade de vida, digamos assim, indo para outros setores. Aí você tem que ver, eu me sinto realizado só vendo militarismo, beleza, tá ok. Me sinto realizado indo pro INSP, indo pra FGV, fazendo matemática, ótimo, mas tem que ter esse, digamos assim, essa sua praia, porque não é que você, sou burro pra caramba, então, se for olhar no quesito, vamos colocar uma matéria, não sei. Geografia no sentido, literalmente geografia, sem ser geopolítica. Eu sou uma anta nisso daí, entendeu? Mas aí se tu colocar uma parada de matemática, eu vou desenrolar bem. Se tu colocar uma parada de física, eu vou desenrolar bem. Mas é nessa área, até pessoas muito reconhecidas, por exemplo, coloca Cristiano Ronaldo e Messi, que são do futebol, para jogar basquete. Não é a área deles, então não faz sentido investir naquilo. Exatamente, entendeu? Isso. Isso aí é que é importante a gente entender isso. Então, para a galera que está aí no terceiro ano, né, que está no ensino médio, né, é exatamente isso. Ver qual é a sua praia. E aí a gente falou de esporte, o Oscar. O Oscar falou, eu jogo basquete, amo basquete, aí não me pagam para isso. Então, para ele jogar basquete é sacanagem. É ótimo. É ótimo. Então, assim, ele brincou disso. E eu estava falando ontem até com um amigo, né? Porque assim, o que eu amo fazer? Sempre amei. Estudar, aprender. Eu amo aprender. E eu amo ensinar.
Então, eu me realizei sendo professora. Aí você fala, não, mas você ia ganhar 3 vezes mais se você fosse para... Porque no ensino médio, começou o negócio de informática, eu fiz técnico em informática, né? Trabalhar com informática, gente, quer me deixar agoniada é ficar no computador. Eu fico 2 horas fazendo coisa no computador, eu já tô agoniada, vontade de jogar o computador longe. Eu não gosto. Então não tem o que vai dar dinheiro, o que vai dar estabilidade, o que vai dar segurança. Sim. Porque na questão do militarismo vai muito pela estabilidade, né? Então, assim... Vou até fazer uma adendo depois. Então, assim, começar... o ensino médio são 3 anos de preparação forte para o vestibular, né, para ir para o ensino superior, mas também é um tempo de autoconhecimento, mas é em plena adolescência, então também é perigoso pra caramba. Então, assim, ter muito cuidado com essa trajetória, né, esse ensino médio. Então, desde lá, que é a fundação do projeto, dessa primeira transição do ensino fundamental para o médio, e nessa transição que o Emanuel está agora do ensino médio, que já fez a transição, né, da faculdade. E aí você vai fazer uma adendo, depois a gente... O adendo que eu ia fazer era sobre a estabilidade mesmo, que eu já até cheguei a falar com a senhora. A galera acha que a estabilidade do militarismo é você é intocável lá dentro. Entrou, pronto, não tem como sair, tu vai ganhar teu salário, pronto. Mas não é assim, você pode ser expulso e tal. Mas também, estabilidade não quer dizer sobre isso. Segurança. Olha, estabilidade, na minha visão, pô, passei pro INSPER, passei pro FGV, cara, eu vou ser um dos melhores alunos lá dentro, vou construir meu currículo, trabalhar em boas empresas, trabalhar, pô, fazer o melhor que eu conseguir e não fazer o mínimo. Sobre consigo tirar 8 naquela prova, que não tem porquê eu tirar 5 só pra passar, só a não ser que eu seja maluco, entendeu? Então, conseguir, pô, dar o teu máximo naquilo dali, aí sim você vai ter uma estabilidade, na minha opinião. Claro, o militarismo, você tem uma certa estabilidade, mas a vida não se resume a isso, né, gente? Que senão todo mundo seria militar. Exatamente, pô, e acaba se acomodando. E aí, isso que você falou é foco, né? Dar sempre o seu melhor. O seu melhor pode não ser o melhor para o outro, mas é o melhor que você faz. Então, o Ricardo sempre falava, eu estudava. Quando meu corpo falava que eu não estava aguentando mais, eu parava, deu. Então, assim, ele se conhecia e dava o seu melhor. Ele falou, a partir dali, ele já estava se esforçando. Uhum. Então, até onde ele conseguia ir, ele ia. E ele sempre buscou dar o seu melhor. E aí, essa é a chave do sucesso. Sim. Se você vai fazer o bem e vai dar o seu melhor, não tem como dar ruim. E se conhecer também, por exemplo, psicólogo não é coisa de maluco não, gente. Tipo, aqui no Brasil é complicado essa área. Eu só acho ao contrário. O psicólogo, ele tem dúvida, ele é preventivo. Sim, pra você não virar. Pra você não. Ele é preventivo e ele é de tratamento. Uhum. Né? Então é de acompanhamento. Pra você ter um acompanhamento, e inclusive seria muito interessante ter um acompanhamento melhor, digamos assim, mais disponibilizado pelo governo. Isso daí seria essencial para... Infelizmente ainda é privilégio nesse país. Exatamente, porque a galera, você literalmente conhecer, o psicólogo ele não vai chegar lá, quando eu comecei eu achei que ia ser assim, que ele ia chegar lá e me dar as respostas. Aí eu fiquei olhando pra mulher assim, vai fazer seu trabalho, não? Vai me dar resposta, não? Você tem que falar o que eu tenho que fazer. Eu tô te pagando pra isso. Só que não. Mas, você vai começar a se conhecer, e se conhecendo você vai descobrir qual é a sua praia, você vai descobrir o que você gosta de fazer. E você fazer algo que você gosta de fazer não é sobre, eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, eu não vou trabalhar um dia da minha vida. Isso daí é mentira. Entende? Trabalhar, trabalha. Eu gosto de computação. Agora que eu tô entrando no INSPER, já tá começando a mudar. Primeiro que eu já não é que eu não tô tendo mais o maior prazer do mundo em estudar programação. Claro, eu tenho prazer, só que aí já entra a responsabilidade de projetos e tudo mais. Pode falar? Não, pode concluir que eu vou lembrar de uma coisa. Aí, entrando na sua praia e tendo esse prazer, não é que você não vai trabalhar, você vai trabalhar, só que você vai trabalhar com o que você gosta.
probabilidade de você se destacar, de você conseguir mudar a trajetória da tua família é muito maior. Sim. Tem um filme do astronauta que ele era mexicano, né? Então, não sei se você chegou a ver, que eu te recomendei. Não lembro. Esse filme já me recomendou muita coisa. Já muitos, né? E aí o pai dele recomenda ele o seguinte, né? Então você vai lutar para chegar lá. Quando chegar lá, se prepara que vai ser pior. Você vai ter que se esforçar mais ainda. Então, tipo, você estudou para passar pro ensino médio. Chegou no ensino médio, chegou numa escola. Então, chegou lá e legal. Não. Agora você vai ter que se esforçar mais ainda no ensino médio. Agora você entrou na universidade. Agora entrei na universidade. Legal. Não. Agora você vai se esforçar mais. Então, porque você está subindo de nível. Então, a dificuldade é maior. Então, o cara falou, meu sonho é ir para a NASA. Legal. Entrou na NASA. Agora quero ver se manter aí. Como é que é o treinamento lá dentro? Então, é tipo isso. Então, o cara falou, não, eu vou entrar para o colégio naval. Entrei pro colégio naval, chegou lá, é ralação. Então, é saber que vai ter que se esforçar mais, né? Não tem não, passei, agora estou tranquilo. Não, passou por uma coisa que agora são 5 anos de muito estudo, de muita preparação. Exatamente. E vai chegar lá. Não é que vai ser impossível, tipo, passei no INSPE, agora vai ser impossível, vou ter que estudar muito mais. Cara, para pra pensar, tu já estudou muito para chegar ali. Só continuar fazendo o que tu já tá fazendo esse tempo todo. Tu não vai morrer de fazer isso não, entendeu? É exatamente isso. E aí depois, pô, se formou, tu vai olhar pra tua família, tu vai ver outra realidade ali. É isso. Mudar a sua realidade, mudar a realidade da sua família, né? Da futura família. Sim, exatamente. Da sua família atual, da que tu vai construir. Da que você vai construir. Pô, outras gerações. E é isso. E assim, eu toda boba aqui, né? Você tá indo para São Paulo, né? Saindo do Rio, indo para São Paulo, já dando o seu primeiro voo solo. Mamãe coração deve estar apertadíssimo, né? Faz parte. Mas faz parte, mas super feliz. Então, assim, uma trajetória desde lá do 5º ano, né? A 6ª série hoje, exatamente, né? Da 6ª série. E o Diego falou isso, então pra gente já caminhando para o encerramento, é o que ele falou, não é uma coisa que acontece assim do nada. É uma coisa que foi traçada em um caminho feito, né? Desde lá do 6º ano, de você ir conseguir as coisas lá no 9º ano, ir para o ensino médio. Então, assim, são aí os 4 anos do ensino médio, mas do fundamental, do fundamental 2, mais os 3 anos do ensino médio, então são 7 anos de dedicação, 7 anos de estudo, 7 anos de preparação e o ensino fundamental, é o que eu sempre falei, né? É fundamental, né? É a estrutura. Então você fez uma boa estrutura, segurou um 2º andar, né? Então você fez estrutura para 3 andares, eu não vou nem dizer 3 andares, que eu sei que vai mestrado, vai doutorado aí, vai embora. Então assim, e você vai aonde quiser ir. Então criou uma estrutura para chegar lá e chegou aqui, então assim, muita alegria de ver você fazendo isso. Aí eu lembrei sobre, tem outro cara que eu acho que ele tem de área de filosofia, ou ele é coaching, ele fala para dar o melhor na situação que você tem. Aí eu lembrei de quando eu comecei, né, lá na época da FATEC, e eu lembro que eu estudava numa mesinha apertadinha e tal, computador, era uma caixa desse tamanho, que é aqueles computadores ainda que o monitor era parecido com aquela televisão, eu não tava nem aí. Eu ficava felizão, entendeu? Não, eu ficava igual um doido, estudava pra caramba. Mas, pô, também relacionado à família. Agora que eu tive esse gancho sobre dar o melhor. Pô, minha mãe sempre teve essa parada de encaminhar eu e a minha irmã pra esse sentido mais de estudar. Ela via que isso daí era uma oportunidade. Sim. Minha mãe sempre falava também comigo.
Até pelas situações difíceis que passava, ela falava, não quer passar pelo que eu estou passando, estuda. Exatamente. Então mostrar para as crianças que o quanto que estudar é importante. Então, já que você falou aí dos pais, então vamos encerrar aí com um recadinho aí para os alunos que estão no ensino médio e para os pais. Para a galera que está no ensino médio, é uma decisão difícil, faculdade, mas o que você escolher agora, relaxa, não vai ser pro resto, não quer dizer que tu vai morrer naquilo, entendeu? Eu tô indo para ciência da computação, se eu quiser migrar para engenharia eu posso, entende? Você não vai morrer naquilo dali não. É só uma fase da sua vida, você pode trocar, você pode ir para outra faculdade. Posso começar no INSPE, ir para FGV, posso fazer o que eu quiser, você não vai ficar preso aquilo dali. Mas o que você tem que se prender é, digamos assim, a adquirir conhecimento. Pô, eu entrei pra turma ITA. Perfeito. Cara, tu vai estar ali, não é pra você ficar igual um tarado estudando ali, as paradas de matemática só. Você vai adquirir conhecimento de redação, de português, de tudo que tá ali que der pra você adquirir, você vai adquirir, também lembrar de descansar. E também pros pais, digamos assim, incentivar, conseguir entender a fase que teu filho tá passando. Ele tá ali no momento em que ele tem que decidir, digamos assim, a vida dele, e o seu apoio é meio essencial nessa parte, entende? É meio essencial. Pô, se você apoiar é interessante, porque vai contar bastante ele vendo você apoiar, você... Pô, eu chegando tarde, chegava do Pense 10 e pouca, saía pra ir pro Pense 6:30 da manhã, chegava 10 e pouca, mas eu via que a minha mãe tava ali comigo, cara, é uma parada totalmente diferente de tu ver que tá cagando e andando, entendeu? Então, ter esse apoio, pode achar que não, mas vai contar muito, muito no desenvolvimento, na confiança de ir pra uma prova confiante. Pô, pela primeira vez quando eu fui para São Paulo, eu olhei e falei, cara, passei. Aí depois eu fiquei meio, mas a priori eu falei que eu passei, entendeu? Aí vai tipo, conta bastante essa questão da confiança. E aí para os professores, né? A dica é exatamente orientar, Também. ajudar, estimular, ajudar as crianças a acreditarem neles, acreditar no potencial deles, que eles não acreditam. Essa criança aqui, não, professora, não vou conseguir, eu não vou passar. Eu falei, tem alguma dúvida? Então, assim, eles têm muita dúvida quanto à capacidade deles, né? E a gente estimular, a gente mostrar que eles vão conseguir sim, que eles são bons e que não tem problema não conseguir isso, conseguir o outro, e buscar estimular, né? Que eles sentir essa questão do pertencimento, que a escola é o lugar deles, né? Que o estudo é importante para a vida deles e que vai fazer toda a diferença. Mas os professores precisam acreditar. Sim. E fazer com que a criança acredite, que os jovens acreditem. Tem muita gente que não está acreditando nos jovens, dizendo que eles não querem nada, que eles são neném. Tem. Mas a gente precisa ajudar eles a ampliar a visão deles e abrir os horizontes. Obrigada, até o próximo podcast. Tchau, obrigada, Emanuel. Maravilhoso.